Fala galera, mais uma sexta-feira, 20 horas e nós aqui de novo para mais um programa do Vida Pura aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, no canal da Telmídia, toda sexta-feira. A gente tem vivido aqui essa trajetória de troca de ideias, né? A gente vem de programas aí que foram extremamente abençoados, eu creio que enriqueceram o seu processo aí com o Daniel, missionário, conselheiro do Ministério Vida Pura. E hoje, se liga, hoje a gente vai conhecer a história de um outro humano que também viveu, faz parte da história do Vida Pura e tá aqui para trocar uma ideia com a gente hoje, contar um pouco da história dele, mas você só vai saber quem é e saber a história desse mano depois da melhor vinheta do YouTube. Bora lá, diretor. Agora sim, depois dessa vinheta, fala sério, essa vinheta merece um prêmio, né? Depois dessa vinheta, bora lá em programas quentes e extremamente abençoados, profundos, que eu creio que trataram os nossos corações, né? Os programas anteriores. Se puder, depois que terminar esse, volta nos programas anteriores, assiste de novo as conversas ali com o Daniel, com o pastor Felipe. Eu também participei nas últimas sextas-feiras e eu creio que foi bênção. E a gente segue contando essa história aqui do Vida Pura, vivendo essa história do Vida Pura, construindo essa história, sendo construídos e reconstruídos por Deus. E hoje a gente vai conhecer um outro mano que também faz parte dessa história. Mas antes da gente conhecer a história desse mano, eu revelar quem é, parar com esse suspense, né? É óbvio que vou te indicar o melhor streaming também para você levar conteúdo para sua casa de qualidade para você, para os seus filhos, para o seu casamento. Enfim, você é mulher, você é homem, você é ministro. O streaming da Telmídia, que tá aqui, ó, o QR Code para você mirar o teu celular aí, mirar aí para ter na sua casa esse conteúdo. E se você é um produtor de conteúdo, ou talvez a sua igreja tá pensando aí em fazer um evento, ou um curso, quem sabe, gravar um curso para a internet, e não tem uma estrutura ainda top, né? Não tem aquela estrutura de câmeras boas, um áudio bom. Tem até aquela câmera ali que dá para usar, mas, pô, esse curso aqui, esse evento requer uma qualidade maior. Você também pode contar com essa estrutura aqui, seja vindo aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, ou o estúdio da Comev, a estrutura da Comev, pode ir até você também. Tá aqui o site da Comev para você poder ter acesso a isso. Não perca tempo. Graças a Deus, nós temos tido recursos, estrutura no reino para fazer coisas de qualidade. Então, pô, é para Deus. Capricha, né? E por ser para Deus e para caprichar, hoje a gente está aqui com o Vitor Bonfim, que é meu grande amigo, parceiro aí do Vida Pura. Tô caminhando com esse cara já faz 4 anos, Vitor, desde 2021. Acho que é. Desde 2021. Então, assim, a história que você vai contar aqui, Vitor, eu vou já passar a palavra para você, é uma história que algumas coisas, claro, a maioria delas eu já conheço, tenho caminhado junto contigo, né, tanto na base presencial, quanto agora você faz parte da equipe do Vida Pura, né, então eu já conheço bastante coisa, mas a galera não conhece. E eu sei que não são coisas, às vezes, que... Como a gente até brincou antes de ligarem as câmeras, né? Antes, quando a gente chegou, quando cheguei em 2018 no Vida Pura, você quando chegou em 2021 no Vida Pura, a gente torcia para chegar lá, né? E não ter ninguém que a gente conhecia. Exatamente. Né? E hoje, já aconteceu, por exemplo, comigo de eu estar num lugar, o Davi do Vida Pura. E se a pessoa me conhece, que a pessoa sabe do meu passado, mas hoje não é mais uma condenação. Pelo contrário, hoje me sinto honrado e glorifico a Deus por poder fazer parte desse trajeto, porque eu sei que agora aquilo que antes era vergonha, Deus tem transformado em testemunho. Amém. E é isso que eu queria que você contasse, seu testemunho, abrisse o coração aí pra galera te conhecer. Você faz parte da história do Vida Pura e eu creio que vai ser bênção. Amém, mano. Meu nome é Vitor, como o Davi já falou. Eu tô no Vida Pura desde 2020.
Sou casado, tenho uma filhinha, Alice, que nasceu faz pouco tempo. Eu tenho que, inclusive, levar lá na base um dia pro pessoal ver. Sim, tá apresentar devendo, tá Alice devendo. pra família. E, cara, vamos lá, vamos ver por onde eu começo. Eu... tô aqui, todo mundo já sabe, né? Eu conheci a pornografia com 7 anos, se não tô enganado. Aquele clássico, né? Tipo, eu tava inocentemente jogando no computador, apareceu uma tela com uma mulher, eu cliquei, que me levou a outra, que me levou a outra, que me levou a outra, e daí eu comecei a ter aquela curiosidade. E aí é batata, né? Eu tinha um computador em casa, na época eu já No tinha... seu quarto, computador. Então, eu tinha aqueles notebookzinhos pequenininhos. Hum. Então, tipo, eu conseguia levar ele pra qualquer lugar, dava pra colocar, tipo, no meio dos cadernos. Eu tinha, na época eu já tinha um celular. Era um celular fraquinho, mas, dava pra acessar o que tinha de internet no celular na época, né? Então eu conseguia ver imagem e eu fiquei assim, tipo, eu vi aos 7, aí eu não lembro muito se isso foi muito presente na minha vida nos anos seguintes, mas aí eu lembro que com 11 foi quando eu realmente entrei no mundo da pornografia. 10, 11 anos foi quando eu me afundei de verdade. Porque aí sim, eu já tinha consciência do que era, eu já conseguia procurar, eu tinha amigos com quem eu podia conversar. E você sabe, né? Pai, se você não sabe, seu filho provavelmente tem um grupo da escola no celular e é uma coisa pra se ficar de olho. Porque no meu grupo da escola a gente mandava muita coisa que não devia. E aí nessa, a gente vai se afundando, se afundando. Já tomei sermão da minha mãe por causa disso, né? E segui nessa por muitos anos da minha vida até os meus... Sua mãe pegou você no flagra. Pegou uma vez, no flagra. Na verdade, ela me pegou 2 vezes no flagra. E aí... Mas vendo, já se masturbando. Na primeira vez ela não viu, mas ela entendeu o que tava rolando. Porque, Entendi. tipo, todo dia, no mesmo horário, ele entra no banheiro e passa meia hora lá dentro. Bate ponto. Então. Não tem que... Não é difícil. E aí, na segunda vez, ela realmente me pegou no ato. Então... Eu fiquei nessa até os meus 18, 19 anos, que foi quando virou uma chave na minha cabeça de que eu tinha que fazer alguma coisa, que aquilo não estava certo. Eu já agora realmente cristão, eu me converti aos 15, e aí com 19 foi quando eu falei, eu tô nessa já fazem 4 anos que eu sei que eu tô errado e eu não faço nada. Mas com 7 anos você não ia na igreja? Com 7 anos eu ia, cara, mas eu ia porque eu era levado, né, sem consciência nenhuma do que eu tava fazendo, eu brincava, eu tinha... uma galerinha, aí tipo, dos 10 aos 12, 13 eu ia porque eu era obrigado, eu não gostava de ir. E aí lá pros 14, 15 eu tomei gosto, comecei a ter a minha turma, ter meus amigos, com 15 me converti, e aí passei a ir de verdade, frequentar, fazer parte dos ministérios da minha igreja. Inclusive a mesma igreja desde aquela época, né, o pessoal já me conhece meu testemunho. E aí, por essa época, 19... A pandemia foi 20 ou 19 ou 20? Começou em 2020. 2020? A pandemia foi até 2021, por aí. Então, foi o lockdown é quando as coisas mudam pra mim. Porque com 19, já mais maduro na fé, né, fazendo devocional, sabia que estava errado, orava, buscava, li livros. E, cara, muito frustrante, já até te falei. Eu li o livro, aí, nossa, o cara tem uma história igualzinha a minha. Uau! E vamos ver o que acontece. Chegando no final, ele, oraram por mim e nunca mais tive vontade de ver pornografia. Eu, mano... E o que eu faço com isso? A velha história do tô liberto. Então, oraram por mim, eu nunca mais tive vontade. Mano, mas comigo não é assim. O que eu faço agora? Será que... Bate aquela, né? Será que Deus não quer me libertar? Será que é da vontade de Deus que eu me afunde no pecado? E foi nesse pensamento que em 2019, mano, eu larguei mão da fé. Eu falei, cara, eu vou ser um hipócrita. Eu aceito. Se é isso, eu juro, eu lembro que eu falei essas palavras. Se é isso que Deus quer, então tudo bem. Eu vou me afundar no meu pecado. E se ele quiser me mandar pro inferno, tudo bem, eu vou ver a vida que eu gosto aqui. Caramba, cara. E assim, eu acho que foram uns 4 meses... Hoje eu posso falar que foram 4 meses muito tristes, mas na época eu achava que eu tava vivendo o melhor da minha vida, né? Pornografia sempre que eu queria, eu tava planejando ir pra prostituição, eu era virgem na época. Só que aí chegou a pandemia. Eu lembro desse dia, eu tava planejando, eu vou faltar na faculdade, eu vou pra um lugar tal que eu sei que eu vou conseguir achar uma garota de programa, alguma coisa. E aí nesse dia eu recebi uma mensagem no meu celular da faculdade falando, aula cancelada por causa da pandemia do coronavírus, tal, lockdown.
Aí assustei, fui pra casa e fiquei em casa por 1 ano, né? Sem poder sair. Cara. Uau. Mano, E então quer dizer que o Covid, né, ele serviu de certa forma, a situação do Covid serviu de certa forma para travar você dentro de casa. Foi. Só que travar dentro de casa, sei lá, talvez por um lado não era pior. Você ficar mais exposto, mais tempo livre, mais cabeça vazia. então, de começo eu vivi bem isso. Eu tive muito tempo livre, então era muito tempo vendo pornografia, era masturbando várias vezes no dia. Mas aquilo, aí chegou um dia em que Deus tocou o meu coração, e com isso eu não vou dizer de uma forma só mística, assim, mas foi uma hora que na minha cabeça eu falei, não é possível que Deus quer que eu viva isso pra sempre, sabe? Não é possível que eu vou viver assim o resto da minha vida. Legal, glória a Deus. E aí um dia, eu lembro que nesse dia eu orei, eu fiquei orando muito tempo, falando, Deus, me mostra o que é pra eu fazer, me mostra se o Senhor é de verdade, se o Senhor realmente tem um plano pra mim, se isso, o que vai acontecer. E eu orei e não aconteceu nada. Aí eu deitei na cama e eu falei, tá, então depois eu oro de novo, né? Aí eu abri o YouTube e tal, abri um vídeo na época do Iago Martins. E aí ele falou justamente da fé. A pergunta era, como eu sei que eu tenho fé, como eu sei que minha fé é verdadeira? Uma coisa assim. Como eu sei que Deus é real, tal. Ele falou que o motivo dele ter fé era porque Deus existia. Ele justificou que ele não poderia ter fé se Deus não fosse real, porque a fé não vem de nós, a fé vem de Deus. Aí nessa hora eu entendi, falei, putz, então eu tô aqui, eu orei pra Deus me mostrar se ele existe, ele não me respondeu, mas eu já tô me dispondo a orar de novo depois, porque eu sei que ele é de verdade, eu não consigo aceitar a realidade em que Deus não existe. Eu tô aqui, não sei se Deus existe, mas agora estou entendendo que ele existe porque ele está me fazendo orar de novo, ele tá me levando para ele, né? Então, exatamente. Nosso coração, óbvio, ele é naturalmente oposto a Deus. Se temos esse anseio de ir para Deus, é o próprio Deus que busca, né? Que coloca em nosso coração esse ímã puxando para ele, né? Exatamente. Glória a Deus. E foi aí que as coisas mudaram. Eu lembro que foi aí que eu mandei mensagem pro meu pastor. Era perto do meu aniversário. Eu lembro, né? Dia 6, 7 de maio. E aí eu mandei mensagem pra ele e falei, olha, eu tenho esse problema, eu sou viciado, eu não sei o que fazer. E aí, o que a gente pode fazer agora? Aí eu lembro que ele, da melhor forma, ele falou, cara, eu entendo, eu já passei por isso e eu consigo te ajudar. Aí ele mandou alguns textos, ele falou, quero que você medite, quero que você me diga o que você entende a partir dessas leituras. Ele mandou... A única que eu vou lembrar é aquele versículo que fala do homem que se olha no espelho e depois sai e já esqueceu o próprio reflexo. Tiago, capítulo 1. Boa. E aí, a partir das leituras, ele pegou mais ou menos... Acho que ele teve um panorama do que eu consegui entender da Bíblia, do que eu entendia de Deus. E aí, ele começou a me aconselhar, mas aí chegou um ponto que ele falou, olha, lê esse livro, da Pornografia pela Luz do Ministério Vida Pura. Aí eu li o livro, falei, entendi, achei muito bom, dei pra ele meus pareceres, falei o que eu entendi. E aí ele falou, cara, esse ministério eu conheci, e aí ele disse que conheceu numa conferência que teve na minha igreja, que o pastor Felipe foi junto com a livraria que a minha igreja convidou. Tipo, ele foi porque ele é amigo do dono da livraria, uma coisa assim. E aí lá, meu pastor conheceu ele mandou o livro pro meu pastor, e aí meu pastor mandou pra mim, e naquele dia ele inclusive falou, eu tô mandando pra você, mas eu já mandei pra mais uns 4 jovens da igreja. E aí eu falei, putz, então eu não tô caminhando sozinho, né? Porque acho que na pornografia... a gente tem essa ideia de que o problema é com a gente. Eu tô sozinho. Se eu falar disso pra alguém, eu vou parecer um alienígena. E aí você se fecha, e foi o que eu vivi nesses anos fechadão, falando, eu não posso falar disso com ninguém, senão vão me excluir de tudo, ninguém vai querer falar comigo. É o zelo pela reputação ainda. Então, putz, é verdade. Nessa época eu era líder de muita coisa. Eu era o líder da associação... como é que era? Chama Jubanor, que é a Juventude Batista do Nordeste da capital. Eu era o presidente. Então, tipo, eram algumas igrejas, eu não lembro quantas agora, que eu era o presidente. Era eu que dizia onde seriam os eventos, era eu que ajudava, tipo,
minha igreja precisa de uma programação de jovens assim, assim, assim. Aí eles vinham e falavam comigo, aí eu ajudava a bolar, eu pensava em banda, era eu que fazia. E eu justamente pensava, se eu falar, o que vai acontecer? O que as pessoas vão achar? O que vai acontecer com o meu ministério? O que vai acontecer com toda essa agenda? Como se isso fosse a coisa mais relevante, né? Que eu tinha que proteger. Sim. E isso já era 2020, 2021, Isso quando você era- falou com o seu pastor? eu falei com meu pastor em 2019. Hum. Não, eu falei com ele em 2020, perdão. Eu falei com ele em 2020. Meio, assim, de 2020. E aí eu passei 2020 inteiro andando com ele. Final, assim, de 2020, ele falou, esse ministério, eles são bênção. Procura consumir os conteúdos deles, vai atrás, busca aprender. E aí eu comprei na época o devocional, ele era vendido sozinho, né? A plataforma era mais simples, eu nem lembro onde ficava a plataforma, mas era bem mais simples. Uhum. Aí eu comprei, na época, o acesso à plataforma, comprei os devocionais, comecei a fazer, vi os vídeos do pastor Felipe. E, pô, era bênção. Mas foi lá pra 2021, comecinho, que eu comecei a ter queda de novo. Tipo, final de 2020, eu passei 2, 3 meses sem ter queda nenhuma. Assisti pornografia, sem me masturbar, falei, pronto, tô liberto. E aí, 2021, tive uma, tive duas, tive três, comecei a cair muito, todo dia, várias vezes. Aí eu falando com meu pastor, eu falei, não sei porquê. Mas, bom, hoje eu sei, né? Eu comecei a fazer devocional, comecei a caminhar com Deus, e de repente eu comecei a parar de fazer devocional, parar de orar. Achou que já tava É. o velho orgulho, né? Eu acho que deu uma segurada com o próprio braço, Sim. em um certo momento. Eu achei que eu conseguia segurar. Sim. E aí, com essas quedas, na época no grupo do Telegram, chegou pra mim a mensagem de que abriu uma base em São Paulo. Já tinha, mas ia voltar, né? Uhum. E aí eu mandei mensagem pro meu pastor e falei, eles falaram que vão ter isso aqui e eu consigo chegar, era perto na época de onde eu trabalhava. Aí ele falou, cara, eu acho que você devia ir, acho que vai ser bom pra você. E aí foi fevereiro de 2021. Que aí foi quando eu conheci você. Foi. Entrei lá na base, todo mundo de máscara, todo mundo sentando cada um em um pedaço da sala, porque todo mundo tinha medo de se ver. Foi assim que eu cheguei no Vida Pura. De máscara, literalmente, né? Tinha a máscara do Covid e a máscara de... As duas máscaras, né? A falsa santidade e o Covid, mano. Uma teria que ser tirada, né? Que é da hipocrisia. Do Covid ainda não daria pra tirar. Depois de um essa ia tempo, precisar de mais pôde. tempo. Depois de um tempo, pôde. E, pelo menos pra mim, foi assim que eu cheguei no Vida Pura. E posso falar do processo em si? Do que eu vivi? Claro. Do que eu vivi, né? Claro. Cheguei lá em 2021, morrendo de medo de alguém me reconhecer, morrendo de medo de ter alguém que eu conhecesse ali no meio. Sei bem como é que é isso. E aí a gente... Pô, eu já tomei um balde de água fria, né? Sempre falo. Tomei um balde de água fria no primeiro dia, que o pastor Felipe subiu lá e falou, não existe uma pílula mágica, a gente não vai orar por você, você vai ser liberto. Inclusive, a gente ainda é tentado. Pô, mas eu li no livro lá, né? Pô, Falei, caramba, o cara... várias histórias lá que o cara... Os caras dos livros conseguem. Vida real Mas enfim, vamos lá. Então, ninguém é super-herói, ninguém é anjo e tal, vocês vão ter... Ele falou assim, é pra vocês caminharem com a gente. Show. Eu não sou liberto, eu ando em liberdade. E aí eu falei, tá, então eu vou ter que voltar. E aí, cara, é legal que é um convite pra isso, né? Um convite pra agora vamos ser cristão de verdade. Vamos aprender o que é ser cristão. É o discipulado de verdade. Uhum. Então, ia lá toda quinta-feira, via você de máscara, lá só a barba pulando pra fora da máscara. Naquela época ainda tinha um cabelão. Um resquício do Black, né? E tal. Barbona. Parecia um mendigo. Parecia, mano. Mas aí, compromisso verdadeiro. A gente aprende sobre as disciplinas espirituais, sobre oração, sobre leitura bíblica, sobre o pecado em si, o que é a pornografia, quais as causas, o que ela gera no seu coração, o que é essa morte que ela gera dentro de você. E com o tempo, cara, isso que foi o que realmente mudou na minha cabeça. Com o tempo não era mais sobre eu buscando me livrar da pornografia, mas agora eu queria aprender sobre o Deus que vocês estavam falando. Exato, glória a Deus. E foi nessa hora que eu lembro que eu parei de ter quedas, porque não foi mais eu não posso cair. Mas era acordar de manhã e falar, tá, olha aqui o meu dia, onde eu vou encaixar o meu tempo com Deus. Tá, quando eu acordo eu vou orar, eu vou ler a Bíblia.
Quando eu chego em casa, eu vou ler a Bíblia de novo. Antes de dormir, eu vou ler outra vez, porque tem um tempo. Aí eu vou orar aqui, eu vou orar ali. E aí meu dia passou a ser sobre isso. E foi ali que eu passei a viver de verdade uma vida com Deus. Porque a pornografia vai perdendo brilho, né, cara? A gente dá ibope pra ela. A gente acha que a gente acha que esse processo é sobre não cair, mas ele é sobre andar. Exatamente. Parece a mesma coisa, mas não é, né? É você aprender, é você viver. Esse processo é muito mais sobre o que você pode fazer. Sim. O quanto da vida é maravilhoso que você não tá vivendo porque você decidiu ficar olhando só para um ponto, né? Então, cara, glória a Deus. Ouvindo a sua história, né? A gente faz pensar que, assim, pode ter alguém que tá assistindo agora, seja ao vivo, seja depois que ficar gravado, né? E ficar no canal do Telmídia no YouTube. Pode ser que tenha um cara, sei lá, de Tocantins, entendeu? Piauí, que tá assistindo e fala, pô, mas como é que faz? Porque eu não consigo ir pra São Paulo nessa base aí. Total. E aí é só pra explicar, né, pra galera que, assim, justamente pensando em vocês que devem estar em um lugar bem longe de São Paulo, justamente pensando em vocês que o Vida Pura, pra glória de Deus foi fazendo a coisa expandir. Quando o Vitor veio pro Vida Pura, ainda tinha essa base. Essa base, ela não está ativa mais em São Paulo de forma física, presencial, porque o trabalho expandiu e a gente viu que cada vez mais pessoas de fora de São Paulo, né, Vitor, começaram a procurar ajuda. E aí, peraí, não dá mais para manter simplesmente esse trabalho do jeito que tá, vai precisar expandir, né? E por que eu tô falando isso? Porque você entrou para a plataforma, ainda não era a base, então você não tinha contato com ninguém, era meio que você caminhando sozinho. Isso. Entendeu? Tinha o seu pastor, beleza, mas ainda não tinha, tipo assim, você tá entendendo, alguém com um aconselhamento específico naquilo. Específico para isso. Que caminhasse, tratasse a coisa tanto pelo ponto de vista neurológico, quanto pelo ponto de vista espiritual e de restauração de caráter, como a gente faz, para a glória de Deus, no programa de renovação da mente. Não tinha esse contato direto. Você tinha um material do programa de renovação da mente, Isso. estudava esse material, mas não tinha alguém específico para te acompanhar naquilo. Essa era a realidade da plataforma que tinha no começo, lá no começo. Hoje em dia, o que você viveu, por exemplo, na base presencial, ali tendo a troca, olho no olho, convivendo, ouvindo conselhos e tudo mais, compartilhando a sua trajetória, ouvindo outros compartilharem essa trajetória e rolar uma edificação mútua, é o que a galera vive hoje de forma online no programa de renovação da mente, que é o programa atual. Isso. Que aí o cara que tá em Tocantins, o cara que tá no Piauí, pode viver a mesma coisa que o Vitor viveu. Exatamente. Então, assim, cara, eu dou glória a Deus porque isso mostra o quanto, de fato, para a glória de Deus, esse processo funciona. Porque esse processo, ele gira em torno justamente do que você trouxe agora no final. Entender realmente que a vida vai muito além de mim mesmo, vai muito além dos meus ídolos, dos vícios, e aí eu vou vivendo o que Deus quer pra mim, vou conhecendo Deus, o foco é Jesus. E aí a pornografia vai perdendo brilho, porque eu parei daquele negócio, não posso, e agora, peraí, eu quero Deus, quero viver Deus, e aí você sai do não posso e começa a vencer o pecado no campo do não preciso. Exato. Não preciso disso. Tem algo tão maravilhoso. Você falou, por exemplo, cara, hoje em dia você é pai, cara. Como é que é isso, cara? Você chegou... Porque eu lembro, você chegou virgem, né? no Vida Pura, solteiro, virgem e tal, tudo mais. E hoje, cara, como é que foi isso, cara? Como é que foi essa virada? Putz, cara, foi uma das coisas que eu mais consigo ver, tipo, nossa, o processo funciona. Porque na época, pô, se você me desse uma namorada, eu ia estragar a vida dessa menina. Eu ia acabar com tudo, mano. Porque eu era extremamente egoísta, extremamente... Eu objetificava muito as mulheres. Eu não conseguia ver uma mulher na rua, que eu já começava a criar aquelas fantasias na minha cabeça. E aí, o processo rolando, foi chegando um ponto em que eu gostava de uma menina da minha igreja. Eu tinha falado com o meu pastor já. E eu lembro que falando com o meu pastor, foi ele que me chamou a atenção de que eu tava, vou dizer assim, pronto. Porque eu lembro que eu falei com ele, eu gosto dela, mas eu tô vivendo uma coisa tão legal com Deus que eu não queria cortar. Aí ele falou, cara, se você tá pensando assim, então eu acho que agora você consegue pensar além de você. Eu achei que você ia falar, eu gosto dela, mas, pô, eu tenho problema com pornografia. É. E não, cara, olha só que legal. Glória a Deus.
E foi aí eu falei com ela, na época a gente conversou, a gente ficou um tempo conversando, orando sobre isso. A gente começou a namorar, namoramos por 1 ano, noivamos por 1 ano. A gente casou agora em começo de 2024. Ela engravidou em maio e a Alice nasceu em fevereiro. Desse ano. Isso. Show. Claro que assim, né? Que você que está assistindo entenda bem, né? Nós não estamos vendendo aqui algo como se, tipo assim, então o indicativo de sucesso desse processo é porque o cara virou pai, o cara arrumou uma namorada, o cara casou. Não, porque a gente sabe muito bem, né, Vitor, que não é o casamento que resolve. Não é o casamento que resolve. Porque você mesmo disse, peraí. Porque se fosse, você não falaria a frase que você falou agora, de ainda bem que eu não namorei naquela época, não tive um relacionamento naquela época, que poderia virar um casamento naquela época. Uhum. Porque eu iria estragar a vida dessa mulher. E tem a galera que fala, não, mas Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, lá que se você quer... Você tá pegando fogo aí, em vez de ficar se ardendo, casa logo. E, cara, não é isso, cara. Paulo não tá querendo dizer nesse contexto. Paulo tá falando... Porque antes, justamente, tem o capítulo 6. E no capítulo 6, Paulo tá dizendo que, olha, fujam da imoralidade sexual. Ela é um pecado contra o seu próprio corpo. Vocês são um templo do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Tá vendo? Ele tá falando de santidade sexual, santidade na área sexual, antes dele falar de casamento. É isso. Então, ou seja, você se santifica e depois casa. Você não casa para se santificar. É a mesma coisa que o processo de renovação da mente. Que não vai funcionar só pro cara que casou. O cara solteiro pode passar a viver porque você acabou de testemunhar. E essa é a prova. Você acabou de testemunhar. Pô, eu gosto dela, mas eu tô vivendo algo já tão maravilhoso com Deus. E eu não quero que nada corte isso. Ou seja, você já estava experimentando a liberdade e a restauração antes de casar. E aí é legal a gente entender isso, que eu não ando em liberdade quando eu parei de ver... Eu não passei a andar em liberdade quando eu parei de ver pornografia. Eu parei de ver pornografia porque eu já estava andando em liberdade. É isso. E hoje, agora tem... E aí, com isso, vem no pacote uma família, no tempo certo, se for do propósito de Deus, eu creio que sempre é, né? Um ministério transformado, porque você falou que era presidente da Jubanork. Isso. E, cara, eu lembro quando eu fui chamado para ir lá na sua igreja para pregar em um culto da Jubanork. Significa que o Vitor, que era o pecador sexual, presidente da Jubanork, foi restaurado e o ministério foi restaurado junto, né? E ele passou no ministério, também tirar a máscara e ser um instrumento nas mãos de Deus para a restauração de outros. Então, restaura tudo, cara. Glória a Deus por isso, cara. A vida muda de uma forma... É doido, né, cara? Que eu penso nisso. Quem eu era quando eu cheguei e quem eu me tornei para a glória de Deus. Show. E assim, falar isso não querendo glória para mim, né? Sim. Mas, pô, eu tava quebrado. E isso eu lembro... Eu fico mal de lembrar isso. Eu tava mal mesmo. Eu tava afundado no pecado de um jeito que eu nunca achei que eu ia ficar. E hoje eu olho pro pecado e falo, pô... Hoje ele é testemunho. Hoje eu falo dele. Hoje as pessoas sabem do meu pecado. Hoje eu tô aqui, né? A gente tá aqui na Telmídia. Falando de uma coisa que em 2020, pra mim, eu escondia do mundo. Uhum. A gente jamais sonharia em falar disso. A gente nem queria tocar. Queria que ninguém soubesse. Cara, o que eu mais gosto pra gente terminar de testemunho é o seguinte. Que testemunho, ele... Às vezes a gente acha que o nosso testemunho... por exemplo, tenho 33 anos. Há 3 anos atrás, eu achava que eu já tinha um testemunho. Aí Deus foi lá e acrescentou mais coisas. Aí eu casei. Aí agora eu tenho mais coisa para contar no meu testemunho. Ou seja, testemunho é algo que nunca termina, cara. O seu testemunho que vai proclamar Cristo ao mundo é algo que está sendo continuamente escrito, continuamente construído. Então... O testemunho que você está contando hoje, se a gente for gravar um Telmídia sobre a história do Vitor, sei lá, daqui alguns meses, daqui um ano, se a gente ainda estiver aqui, que Deus permita que a gente ainda esteja aqui, né? E os caras da Comévia ainda estejam com paciência para aguentar a gente. Amém.
os caras da Telmid estejam com paciência para aguentar a gente. Vai ter outras coisas para contar. Então, cara, eu fico muito feliz de saber que eu faço parte dessa história do Vida Pura. E fico feliz em saber que você faz parte dessa história, todos nós fazemos parte dessa história, que não é do Vida Pura, na verdade, não é nossa, é a história de Deus. Nós só estamos incluídos nessa história de Deus. Deus nos deu o privilégio de fazer parte da história dele. Glória a Deus, cara. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Você vai estar aqui, eu vou te alugar um pouco mais, você vai estar aqui nas próximas sextas-feiras. A gente vai trocar ideia sobre outros assuntos. Mas a última coisa que eu queria de você agora, cara, pra gente fechar, se você quiser, claro, que pode ter algum Vitor, cara, por aí. Mas não esse Vitor de agora, sabe? O Vitor lá, que tava afundadaço. Pode ter um Vitor por aí que tá assistindo esse vídeo agora, cara. Que talvez acabou de se masturbar. E tá lá, meu Deus, o que eu faço? Como nós dois, minha história também foi assim. Me masturbei, procurei na internet. Talvez esse cara tá vendo agora esse vídeo, cara. O que você poderia, se você quiser até olhar pra essa câmera, o que você poderia dizer pra esse cara? Eu já fui assim, que eu caía, eu ia na internet e buscava ajuda. Eu ia e tentava achar alguém que pudesse me ajudar. E aí você vai achar, milhares de pessoas falando milhares de coisas. E como você vai mudar o seu jeito de pensar, qual método você vai fazer para tirar esse vício e tal. Esse vício, ele nunca... Você não vai conseguir vencer esse vício com a força do seu braço. Você não vai conseguir vencer aplicando método aqui, método lá, não sei o quê, tirando os seus hábitos. Esse vício, ele é, em primeiro lugar, um pecado. Um pecado contra Deus, um pecado contra Jesus. E só ele vai conseguir te tirar desse buraco. Porque foi assim comigo. Eu tentei muita coisa antes de chegar no Vida Pura. Eu já falei com outras pessoas, eu já li livros, eu passei em muitos lugares antes de chegar aqui. E graças a Deus aqui eu achei a cura. Porque a cura do meu pecado não era alguma coisa que eu tinha que mudar na minha cabeça, mas sim no meu coração. Eu tinha que realmente aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas de forma verdadeira. Como eu falei, eu me converti em 2015, mas só para 2021 que eu fui começar a andar com Deus de verdade. E é isso, Vida Pura é só uma ferramenta de Deus para te ajudar a caminhar com Ele. Foi assim na minha vida, foi assim na vida do Davi, foi assim na vida de toda a galera que a gente conhece, da base e do Vida Pura Brasil afora. Amém. Amém. Bom, você entendeu o recado, certo? Agora, como o Vitor citou Tiago 1 aqui, você não pode ser o homem que ouve e continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas você tem que ser o homem, a mulher que ouve, não solta pelo outro ouvido, mas guarda no coração a palavra de Deus, como diz Salmo 119:11, para não pecar contra o Senhor, praticando essa palavra, como diz Tiago 1, do 21 ao 25, se eu não me engano, colocando em prática, vivendo o que Deus tem para você. Amém. Certo? E uma forma de fazer isso é, se você tem o seu celular aí, e não quer mais que seus filhos, sua família, consumam material que não está levando vocês a nada. E olha, material inclusive que talvez está levando você, sua casa, seus filhos, inclusive para pornografia também, seja ela maquiada ou não. Tenha o streaming do Telmídia para ter pureza dentro da sua casa, um conteúdo edificante. Tá aqui o QR Code mais uma vez, ok? E se você tem aí algum aplicativo de podcast, você pode também, nas plataformas de podcasts mais famosas do mercado, ter aí também o Vida Pura, o programa Vida Pura, para você ir ouvindo no caminho para a faculdade, no caminho para o trabalho, no carro, para ter também um conteúdo edificante, continuar ouvindo a gente trocar ideia aqui sobre coisas que vão ser em Deus geradoras de transformação para sua vida. E aí, sexta-feira que vem, a gente se vê mais uma vez. Obrigado, Vitor. Tamo junto. Tamo junto, mano. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até sexta-feira que vem. Um abraço.